Boa tarde, estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Boa tarde, estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Hoje com a participação do secretário estadual de Saúde, André Longo, do secretário de Saúde do Recife, Jailson Correia, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chamba. Contamos também com a participação da nossa intérprete de Libras, Máuria Figueiredo. O secretário Bruno vai iniciar com algumas considerações sobre a nova etapa do plano de convivência e, em seguida, os secretários de saúde vão fazer as suas considerações. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de cumprimentar meu colega secretário André Longo, meu colega secretário Jailson, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife. Dizer que nós divulgamos na última segunda-feira o nosso plano de convivência das atividades econômicas com a Covid-19, que foi desenvolvido pelo Governo do Estado para orientar de forma planejada a reabertura gradual dos todos os setores produtivos, que foi distribuído em 11 etapas. Durante toda essa semana, nós continuamos a dialogar com os setores produtivos na intenção de encontrar a melhor forma de implementar o nosso plano, sempre levando em consideração os eixos da entrada dos setores referente aos impactos na saúde e também o reflexo na economia. Então, dessa forma, nós fizemos alguns ajustes no nosso plano e que eu gostaria de destacar aqui. Então, a etapa 2, que é o nível 4.2, que vai entrar em vigor na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, nós estamos flexibilizando a volta das atividades da construção civil no estado de Pernambuco, com 50% da sua carga, do seu efetivo, como estava planejado. Mas nós liberamos o horário dessa atividade porque as entidades conseguiram nos demonstrar que apenas 30% de seus funcionários usam o sistema de transporte público, e como a gente está entrando com a carga de apenas 50%, o impacto não seria tão relevante no sistema. Então nós estamos permitindo a volta da construção civil sem uma especificação, uma determinação de um horário específico. A abertura do comércio atacadista, conforme estava previsto, na região metropolitana com horário de 9 às 18. A antecipação da flexibilização em uma semana dos shoppings e centros comerciais para trabalharem, além de delivery, com coleta em drive-thru. Então, eles vão poder, a partir da próxima semana, estarem trabalhando com esse tipo de serviço, mas com novos protocolos. E para o dia 10 de junho, nós estamos também flexibilizando a abertura dos consultórios ambulatórios de profissionais de saúde, assim como diagnósticos e terapêuticos e ópticas, com novos protocolos que serão divulgados pela Secretaria de Saúde. A etapa 3, que está prevista, que é o nível 4.3, que está prevista para entrar em vigor no dia 15 de junho, ainda sujeita, como a gente divulgou na última segunda-feira, a avaliação com os dados de saúde da semana epidemiológica. Está prevista com a reabertura gradual do varejo de rua e com lojas de até 200 metros quadrados. E fizemos um ajuste aqui nesse item para não haver distinção entre loja de bairro e loja de centro. Então a gente vai estar permitindo que as lojas de varejo de rua com até 200 metros quadrados possam entrar em vigor aí na etapa 3, no nível 4.3. O
O segundo item que já estava previsto é o salão de beleza e serviço de estética com novos protocolos. O terceiro também já estava previsto com os treinos de futebol profissional com novos protocolos. E o quarto item que sofreu uma antecipação também, que é o comércio de veículos, locação e vistoria de veículos com uma carga de 50% dos funcionários. Então a gente está adequando, nós readequamos a nossa apresentação das 11 etapas e vamos estar divulgando aí no final da coletiva para que todos possam ter uma boa visualização da implementação dessas 11 etapas. Vamos continuar o diálogo com todos os setores, encontrando a melhor forma de fazer a implementação e a flexibilização gradual dessas atividades, de novo, sempre condicionada à análise semanal que será feita pelo comitê, referente aos dados de saúde, podendo, dependendo dos dados, antecipar algumas etapas, postergar algumas etapas ou até voltar a, infelizmente, se os dados forem tão negativos, a gente ter que voltar a fechar. Então, por isso que a gente pede que, apesar de a gente estar nessa tentativa de flexibilizar as atividades econômicas, que são muito importantes, a gente pede que obedeçam a todos os protocolos nos 3 eixos, de distanciamento social, de higiene, de comunicação e monitoramento, e que mantenham o seu comportamento social dentro do possível, mantendo o isolamento social, que possam ir trabalhar, mas que voltem para casa e com todos os cuidados necessários para que a gente consiga fazer essa implantação gradual sem que a gente tenha um novo pico na pandemia. Então, dessa forma, eu encerro aqui a minha participação, queria agradecer aí a oportunidade. O secretário André e o secretário Jailson vão fazer as suas considerações iniciais. Bom, boa tarde ainda, né? A todas e todos. Boa tarde, doutor Jailson. Obrigado, doutor Bruno, pelos informes. No boletim dessa sexta-feira, nós registramos 1.004 novos casos da Covid-19. Destes, 205 se enquadram como síndrome respiratória aguda grave, e 799 eram quadros gripais leves. Assim, já são 38.511 casos confirmados no estado, sendo 15.497 casos graves, considerados graves, e 23.014 casos considerados leves. O boletim de hoje traz também 225 novos pacientes que superaram a doença até agora. Já são 20.983 casos recuperados em nosso estado. Também foram confirmados laboratorialmente, infelizmente, 71 novos óbitos, sendo 36 do sexo feminino e 35 do sexo masculino. Os pacientes eram residentes em 31 municípios, tinham idades entre 26 e 104 anos, além de um bebê do sexo masculino de 5 meses. E faleceram entre os dias 13 de abril e 4 de junho. Dos 71 pacientes que evoluíram a óbito, 31 apresentavam doenças pré-existentes, outros 2 não tinham essas doenças pré-existentes e os demais estão em investigação pelos municípios. Com isso, nós já perdemos 3.205 vidas para a Covid-19. Com relação à testagem dos profissionais de saúde, que é um compromisso do governo de Pernambuco, nós já registramos 10.856 casos confirmados e descartamos 11.799 casos nesses profissionais. Importante voltar a falar sobre o nosso plano de convivência, que começa na próxima segunda-feira de forma segura, gradual e conservadora. Tem surgido alguns comentários dizendo que é prematura essa abertura dessas atividades. Nós temos muito respeito por essas posições, mas precisamos voltar a esclarecer. Isso não será feito de forma insegura, né? Tampouco é fruto, né, de reflexões, de pequenas reflexões. Nós fazemos reflexões muito duradouras, muito fortes, que estão sendo vistas por um comitê que avalia, né, os dados.
né, ela tem sido muito importante, né, como resultado da colaboração dos pernambucanos, que entenderam a nossa mensagem e adotaram medidas de proteção e de isolamento. Essa possibilidade de reabertura que vislumbramos hoje é também um reflexo direto, né, desse trabalho que todos nós fizemos ao longo desse período, que envolveu a vigilância da doença, né, desde o início da pandemia, né, e um maior esforço de abertura de novos leitos da história do nosso Estado. Ao longo dos próximos dias, novos leitos serão abertos pela Prefeitura do Recife e também pelo Estado. Queria destacar aqui, né, um grande volume de leitos que será aberto nesses próximos dias pela Prefeitura da cidade do Recife, com a chegada de novos respiradores. Agradecer aqui os esforços do secretário Jailson, do prefeito Geraldo Júlio, são mais de 85 leitos que serão abertos nos próximos dias. Já foram abertos hoje 32 leitos, né? Então a gente tem um esforço grande, né, para essa abertura. E pelo Estado serão abertos novos leitos na Brites de Albuquerque, em Olinda, no Mestre Vitalino, em Caruaru, e no Dom Moura, em Garanhuns. Isso, aliado aos números que apontam para uma tendência de redução da pressão sobre o sistema de saúde, deve nos levar a uma das melhores semanas para a rede estadual de saúde, com tendência de iniciarmos a semana, inclusive, sem fila para terapia intensiva e com os números de ocupação baixando. Volto a ressaltar que o nosso plano de convivência começa com cargas menores, inclusive com 50% de algumas cargas. Nós tivemos uma reunião com os conselhos profissionais da área da saúde e também estamos retornando os consultórios dessas profissões, as clínicas de apoio diagnóstico e terapêutica, mas também com carga reduzida. E estaremos avaliando nos próximos dias a evolução das curvas para ver se é preciso tomar alguma medida no sentido de retornar a algum grau de maior endurecimento nas regras. Portanto, hoje é muito importante que a sociedade saiba, né, que as próximas semanas dependem do comportamento dela, né, nos dias que virão. Então, o governo de Pernambuco vai continuar fazendo sua parte, trabalhando para abrir novos leitos e criar as condições para que possamos prosseguir nossa caminhada rumo a essa nova normalidade. Mas faça a sua parte, só saia de casa se for realmente necessário. É isso que nós desejamos, que a gente possa, todos nós juntos, construirmos esse novo momento para a sociedade pernambucana. Doutor Jailson, para suas considerações iniciais. Muito boa noite a todos e a todas. Boa noite, doutor André Longo. Boa noite, a Camila e Mauri aqui. Boa noite a todos que nos assistem. Acho que apenas reforçando e subscrevendo as palavras do nosso secretário estadual de saúde, doutor André Longo, o plano não se chama plano de convivência à toa, né? Essa palavra ela reflete um novo momento, um momento importante de que nós não estaremos ou não estamos voltando a uma situação de normalidade, nós estamos reaprendendo a conviver com um risco permanente, que é o risco das infecções pelo novo coronavírus, adotando protocolos que mudam a nossa prática no dia a dia. Então, adotando e mantendo esses protocolos, o uso da máscara, a higiene das mãos, a lavagem das mãos, o uso do álcool gel, o distanciamento social, permanecem como regras absolutamente fundamentais para que nós consigamos, neste período, né, conviver com esse risco sanitário que continua presente. É importante, por exemplo, que na fala do doutor André, de alguns setores que aos poucos, de maneira planejada, de maneira pactuada, vão adotando novos protocolos para que possam retomar seu funcionamento. É fundamental que todos nos entendamos como co-protagonistas ou co-responsáveis para que
esses protocolos sejam adequadamente seguidos, evitando assim que, de uma maneira menos cuidadosa, menos cautelosa, se possa ter um aumento de número de casos, um aumento da transmissão do vírus. Então é fundamental que nesse momento a gente preste atenção nesses novos protocolos, no funcionamento dessas atividades que foram aqui descritas. Na minha fala de hoje, então, acho que resumindo, o isolamento continua, o distanciamento continua. Recife e Pernambuco, que foram pioneiros lá no começo, em março ainda, na tomada de decisões importantes, né? E que temos juntos, e cito aqui o exemplo da cidade do Recife, se mantendo nas primeiras colocações nacionais entre as capitais em índice de isolamento e distanciamento social. Isso tem sido fundamental para nos trazer até aqui, a esse momento, junto com os esforços de aumento da rede de saúde. Então, nesse aspecto do esforço de aumento da rede de saúde, a novidade, acho que a grande notícia que eu queria aqui reverberar para quem não acompanhou a coletiva pela manhã com o prefeito Geraldo Júlio, foi o anúncio, né, de que a Prefeitura do Recife, até o final, né, até o início desta próxima semana, então, novos leitos abertos de ontem para hoje, até o domingo teremos leitos abertos, totalizando 212 leitos de UTI em atividade aqui na cidade do Recife, leitos que não existiam há 60 dias atrás. Esse incremento representa 65% de novos leitos, né, em relação àquele momento do início dessa semana em que estamos. Isso é um aumento muito expressivo, que acontece porque, por todos os esforços que a Prefeitura fez na aquisição de equipamentos médicos, inclusive aí os respiradores chegaram do consórcio estatal da Turquia. Esses respiradores já estão em funcionamento no Hospital da Imbiribeira, também estarão em funcionamento neste final de semana no Hospital Provisório dos Coelhos e no Hospital Provisório da Rua da Aurora. Acho que esse é o grande anúncio do dia de hoje. Queria também dizer aqui que esses leitos estarão integralmente à disposição da Central de Regulação de Leitos do Estado de Pernambuco, portanto, vão fazer parte do esforço para além das fronteiras da cidade, naturalmente, como tem sido nos leitos anteriores. Nesse caso, todos esses leitos serão colocados na Central de Regulação de Leitos. Acho que para dar mais um dado relevante nesse sentido dessas palavras de abertura, eu queria chamar a atenção ao nosso aplicativo Atende em Casa. Eu sempre falo nele porque ele realmente tem sido um apoio importante nas medidas de acompanhamento, nas medidas de segmento. É também um termômetro e uma temperatura. O seu uso também ajuda a gente a identificar pessoas com sintomas na comunidade, então acaba sendo um termômetro precoce de como estão a transmissão e os primeiros sinais e sintomas. Nós já temos aqui, até o momento, só em Recife, mais de 42 mil usuários cadastrados, envolvendo aí 18 mil pessoas com sintomas que receberam a teleorientação e 4.700 pessoas que foram encaminhadas à unidade de saúde para atendimento. Então, acho que esse é um dado importante e relevante, continua valendo, atendeemcasa.pe.gov.br. O secretário Bruno precisou se ausentar para uma reunião, mas as perguntas que foram enviadas para ele em relação à questão do plano de convivência já foram respondidas na sua fala inicial. Então, a primeira pergunta de hoje é de Carlos Madeiro, do UOL, para Dr. Jailson. O mapa de mortalidade da Covid-19 no Recife apresenta grandes variações entre bairros, com claro aumento nos locais de maior pobreza. De que forma a Prefeitura tem tentado reduzir os efeitos da desigualdade social nessa letalidade? Olha, o Carlos Madeiro chama a atenção para um problema importante, relevante, que tem merecido a atenção da cidade do Recife, da Prefeitura do Recife. Nós sabemos que até mesmo doenças crônicas não transmissíveis e outras doenças infecciosas, né? No caso da Covid-19, por exemplo, ela, de certa forma, é democrática, porque qualquer pessoa na sociedade pode pegar a Covid-19, pode ter formas graves, inclusive perder a vida. Infelizmente, vimos isso acontecer em todos os estratos sociais, mas há o peso dos determinantes sociais da saúde, que é mais forte, que pesa mais exatamente nas populações mais vulneráveis da cidade. Então, há estudos que mostram muito claramente que a pobreza, que a vulnerabilidade social, ao longo do tempo, transformam indicadores biológicos e sociais de maior risco de terem formas graves
e de adoecerem ou mesmo de falecerem por uma série de doenças, e ao que parece, Covid-19 também desnuda esse aspecto da desigualdade social que temos nos 500 anos de história desse país. E essa atenção, né, da Prefeitura do Recife envolve um programa muito ousado de redução desses riscos, por exemplo, em relação à vulnerabilidade e ao risco da segurança alimentar. Nós aqui na Prefeitura do Recife já distribuímos mais de 375 mil cestas básicas, já fizemos a distribuição de mais de 108 mil quentinhas nos restaurantes populares, né? Além de 80 mil cestas básicas distribuídas pela rede de solidariedade montada com apoio também da Prefeitura do Recife, são 380 mil kits de higiene, né? São, para a população de rua, a criação de mais 120 vagas esta semana para pessoas, vagas de isolamento no abrigo emergencial aberto pela Prefeitura do Recife. Todas essas ações têm um reforço importante no setor saúde, daquele que é o programa mais inclusivo da história do país, que é o Sistema Único de Saúde. O que nós temos oferecido à população das camadas mais vulneráveis da cidade, exatamente o Sistema Único de Saúde através das equipes de saúde da família, da atenção primária. Nós temos 130 unidades de saúde que continuam a funcionar, atendendo ali o pré-natal, ao controle da hipertensão, diabetes, do cuidado da tuberculose, da hanseníase, a questão do acompanhamento das crianças, da vacinação. Essas unidades não pararam de funcionar em momento nenhum. São também apoio, fonte de apoio importante, até propriamente a saúde mental e a questão do bem-estar psicossocial dessas comunidades que encontram ali na sua unidade de saúde, no seu posto de saúde, na sua equipe de saúde da família, um apoio importante. Além das nossas 22 unidades básicas de saúde que estão distribuídas, né, nas regiões da cidade, em todas as regiões da cidade, que são unidades dedicadas ao atendimento à Covid-19. Então, é uma pergunta bastante relevante e é isso que a Prefeitura tem procurado fazer para diminuir o impacto dessa doença nas populações mais vulneráveis da cidade. Emília Lucena, da Rádio Folha FM, pergunta: a Organização Mundial da Saúde insiste que o controle da doença no Brasil passe rigorosamente pela testagem e identificação para onde o vírus vai. O que o Estado planeja nesse sentido? Bom, acho que queria agradecer a pergunta, porque dá uma oportunidade para que a gente mais uma vez toque nesse ponto. Sem dúvida nenhuma, a ampliação da capacidade de testagem em nosso estado ela é fundamental para essa fase que nós estamos iniciando agora. Preciso lembrar que Pernambuco fez um grande esforço desde o início da pandemia para ampliar sua capacidade de testagem, tanto no seu laboratório próprio, o LACEN, sempre aproveitando para registrar aqui o agradecimento a todos os profissionais do LACEN, que se dedicam diuturnamente, funcionando 24 horas. O LACEN funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, fazendo, né, uma ampliação de sua capacidade de testagem semana após semana, né, dando conta dos casos mais delicados, dos casos graves. Foi um dos primeiros laboratórios do país a ser treinados. Começamos com a modesta soma de 70 exames por semana. Hoje Pernambuco já supera os 10 mil testes por semana. Esse é um volume que vai aumentar, vai se ampliar nas próximas semanas, a partir de várias iniciativas, aí não só do Estado, que hoje faz no LACEN, que contrata serviços em parceiros, como a Genômica, do Einstein, como o Laboratório HLA, como tem parcerias com o Ageu Magalhães e com o IMIP, no sentido de ampliar ainda mais essa capacidade de testagem. Os municípios, tudo aqui falando em exames moleculares de RT-PCR, parceria do Recife com a Universidade Federal de Pernambuco para ampliar sua capacidade de testagem também, esforços dos municípios, mais uma vez agradecer aqui o prefeito patriota de Afogados, que com uma grande iniciativa, junto com outros 100 municípios, também fez uma contratação da Universidade Federal de Pernambuco para ampliar em mais 16 mil exames moleculares para esse conjunto de municípios do estado. Nós estamos ainda
na expectativa de receber várias máquinas que vão quadruplicar a capacidade de testagem ao longo dos próximos dias e mês, né, para que a gente possa fazer realmente uma ampliação muito expressiva da capacidade de testagem. Para se ter uma ideia, Pernambuco já com esse esforço grande, um dos estados que mais testa per capita, né? Estamos entre os 10 estados que mais testa, quando você faz uma avaliação pela sua população. É fato que o Brasil como um todo testa ainda pouco, mas estamos fazendo um movimento e esperamos a ajuda do governo federal nesse sentido, que lançou um programa de testagem em massa, que a gente espera também possa ser implementado, mas nós não estamos só aguardando o governo federal. Nós também estamos tomando uma série de iniciativas que vão gerar um legado para o nosso laboratório central, inclusive, doutor Jailson, do ponto de vista da virologia. Então, nós estaremos preparados para fazer no LACEN, né, quando nós terminarmos a aquisição desses equipamentos, nós vamos estar preparados para fazer mais de 8.000 exames por dia, né? Então essa é a expectativa, né, que nós queremos para os próximos meses, né? Ampliamos fortemente, né, a sua força de trabalho também, né, para que pudesse dar conta disso. Novos profissionais ainda vão chegar para o nosso laboratório central, para que a gente continue fazendo a ampliação. E além disso, acho que o Recife e Pernambuco vão iniciar inquéritos sorológicos para fazer prevalência. Aí a gente está falando agora do campo dos testes sorológicos. Uma parte desses estudos será feita com testes rápidos. Eu disse aqui na última quarta-feira que Pernambuco já tinha distribuído mais de 120 mil testes rápidos, que vieram de uma parceria do Ministério da Saúde com a Vale do Rio Doce e que chegaram aos estados. Nós distribuímos uma parte expressiva desses testes rápidos para os municípios. Numa primeira fase já foram mais de 120 mil exames e hoje nós entregamos à AMUP mais 100 mil exames. Hoje nós fomos informados pela representação do Ministério da Saúde, que visitou o nosso comitê de enfrentamento hoje, de que no decorrer desta semana mais testes rápidos devem estar chegando aos estados. Então logo cheguem, nós vamos programar mais uma distribuição e nós devemos estar anunciando na próxima segunda-feira um plano de ampliação da utilização destes testes rápidos, que hoje estavam restritos a alguns profissionais de saúde, de segurança, seus familiares, para todas as atividades essenciais, né, e para alguns grupos de pessoas, de pacientes sintomáticas, que também passarão a ser testadas, e esses inquéritos epidemiológicos, boa parte deles será feito em domicílio, né? Uma parte, um outro estudo que o Estado está contratando junto ao AGEU Magalhães, usa o banco de sangue do EMOP para fazer uma avaliação retrospectiva e prospectiva da doença, mas nós também vamos investir em estudos junto com a OPAS, tanto o Recife quanto Pernambuco, para as demais regiões do Estado, para a metropolitana e demais regiões do Estado, inquéritos que terão com uma abordagem domiciliar, né, de busca de soroprevalência. O estudo que está previsto em parceria com o EMOP, o AGEU Magalhães, a UFPE e a UPE, também tem um braço que vai estudar a possibilidade de desenvolvimento de plasma, né, enriquecido com anticorpos para utilização em pacientes graves. É um braço desse estudo com o EMOP. Então, há uma série de iniciativas, né, que estão em curso, né, para que a gente possa ampliar fortemente a capacidade de testagem em nosso estado, né, em especial no campo do teste molecular por RT-PCR,
com um investimento em maquinário e em insumos. Para se ter uma ideia, só nessa primeira, o que está contratado nesse momento, prevê mais 120 mil testes rápidos, fora o que venha, 120 mil testes RT-PCR, sem contar com o que vem do Ministério da Saúde. E hoje nós tivemos a informação de uma doação, doutor Jailson, da Unilever, de 24 mil kits de testes RT-PCR, que a gente agradece aqui à indústria, por essa iniciativa, que é mais uma iniciativa de reforço, de ampliação da nossa capacidade de testagem, para que a gente possa estar nessa nova fase, bastante focados também nessa ampliação de testes. Quer fazer algum comentário, Deus? Fica à vontade. Não, apenas um pequeno comentário. Hoje de manhã houve uma pergunta semelhante na coletiva lá da Prefeitura, e o doutor André acaba de descrever a evolução, de 70 para mais de 10 mil testes por semana. De manhã eu falei 15 mil, porque eu considerei também testes rápidos feitos de acordo com o protocolo aqui na cidade do Recife. Isso só para poder ajustar, nós estamos falando exatamente na mesma linguagem. O incremento dos testes RT-PCR é fundamental e, de acordo com protocolos bem definidos, os testes rápidos começam também a ter o seu papel. A gente sempre defendeu aqui de que eles não são tão úteis na avaliação da tomada de decisão inicial do manejo clínico, por exemplo, ou do acompanhamento ou isolamento dos pacientes, mas eles têm se mostrado mais importantes, de acordo com os protocolos, na avaliação da chamada soroprevalência, que é saber se a pessoa já desenvolveu anticorpos no passado recente em relação à Covid-19. Sempre lembrando que um teste desses positivo não significa que a pessoa esteja livre de, por exemplo, ser um agente transmissor. Por isso, as medidas de cuidado, de higiene, de uso de máscara, de uso de álcool gel, devem se manter da mesma forma. Acho que basicamente era esse ajuste. Diana Moura, da Rádio Jornal, pergunta: nesse momento, além da região metropolitana do Recife, quais as áreas mais preocupantes? Bom, obviamente que a região metropolitana continua sendo o epicentro da pandemia, mas nós temos observado uma queda comparativa na evolução de casos, em termos proporcionais. A região metropolitana tem uma parcela cada vez menor do número total de casos no nosso estado. E a gente tem hoje uma preocupação que tem relevância com a região do Agreste. Então nós temos a segunda macro-região, que tem a região, tem como sede Caruaru, mas tem também a quinta região de saúde, que é a região de Garanhuns, onde nós estamos vendo hoje a segunda maior taxa de incidência do estado. A taxa de incidência hoje de Pernambuco está em torno de 151,6 por 100 mil, e a gente tem hoje, na primeira macro, algo em torno de 235,9, e na segunda macro, em torno de 31,7. Ainda é uma taxa de incidência menor, bem menor do que a da região metropolitana, mas a gente tem observado uma tendência que não é de queda como a gente tem visto na região metropolitana. Então, preocupa, isso já foi descrito em outros estudos, que a gente tem o corredor da BR-232 como um foco de transmissão da doença. Então a gente tem que reforçar os cuidados lá no Agreste. Nós estamos reforçando as estruturas de atendimento, tanto na sede da macro-região, que é Caruaru, já foi dada a ordem de serviço lá para a gente iniciar o Hospital Mestre Vitalino em sua plenitude. A gente vai ter mais 10 leitos de UTI esta semana, até segunda-feira, segunda para terça-feira devem estar já funcionando, para que a gente possa ampliar isso lá para o Agreste. Também estamos colocando novos respiradores no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, para ampliar leitos em toda a região ali do Agreste.
E, obviamente, também temos planos de expansão para a terceira macro-região, que envolve o Sertão, cuja sede é Serra Talhada, e para a quarta regional, que é a região do Sertão do São Francisco, cuja sede é Petrolina, mas tem também ali o Araripe, fundamentalmente Oricuri, Araripina, que a gente também expandiu a atenção para a assistência da população. É isso. Fábio Calado, da TV Clube, pergunta: hoje foi anunciada a abertura de novos leitos de UTI no Recife. Com essa abertura, qual a quantidade de pessoas que esperam na fila por uma vaga de UTI? Bom, eu queria primeiramente agradecer e parabenizar mais uma vez a Prefeitura do Recife, né, pelo grande esforço que tem feito para salvar vidas aqui na capital e em todo o estado, porque esses leitos têm sido ocupados por todos os pernambucanos. Isso é muito importante para o estado, esse esforço que a Prefeitura tem feito, hoje que vai superar os 200 leitos de UTI, né, muito agora em breve, né, o que dá um reforço para a atuação do Estado. Hoje nós temos juntos 800 leitos de UTI entre Estado e Prefeitura, né, isso sem dúvida nenhuma reforçou a nossa capacidade de resposta ao enfrentamento à Covid-19. Nós teremos a abertura de novos leitos até o começo da próxima semana, né, o que reforça ainda mais essa característica de expansão e resposta, né, que a gente nunca deixou de fazer. Né, e ainda tem muito por fazer, ainda tem algumas centenas de leitos que serão abertos. Hoje a nossa fila de enfermaria, que já chegou a ter algo em torno de 150 pacientes, ela zerou, né, já há algum tempo, ela não tem mais pacientes na fila, e a fila de UTI ela caminha para isso, né, ela hoje, a última vez que eu vi, tinha algo em torno de 35 pessoas, né, na fila, né, isso com o turnover, né, isso está certamente rodando, né, dentro do mesmo dia, né, hoje já, é o tempo da preparação do leito, da preparação do paciente, da disponibilidade da ambulância para você fazer, né, esse tipo de manejo, né, desses pacientes. São pacientes, algumas vezes, pacientes graves, né, que precisam ter um cuidado na transferência também, então, mas é um número mais baixo, desde que houve a aceleração da pandemia. Então, nós voltamos ao estágio pré-aceleração, né, da pandemia, e em breve esperamos, com essa expansão de leitos, né, que nós estamos fazendo, baixar essa taxa de ocupação para patamares bem melhores, para que a gente tenha um convívio, né, com a pandemia que nos permita aos profissionais de saúde fazer um manejo cada vez melhor desses pacientes, sempre lembrando que nós estamos ainda expandindo, porque nós, como todos sabem, e estudos mostram, temos que estar preparados para a eventualidade de novas ondas da doença. Por isso que a gente sempre reforça a necessidade dos cuidados com o isolamento, os cuidados com a etiqueta e a higiene pessoal, a etiqueta respiratória, manter o distanciamento social, mesmo para aquelas atividades que estão voltando, cuidado muito firme com a higiene das mãos, né, com água e sabão, a utilização do álcool em gel massificada em todas as atividades que se puder fazer, né, para que a gente possa, tranquilo, tentar superar esta fase difícil que ainda vamos viver, de convivência por algum tempo. Doutor Jailson. Bom, eu acho que você falou melhor do que eu poderia dizer no sentido, doutor Andrade, da relevância. Estamos realmente, hoje foi um dia muito importante, o prefeito estava extremamente confiante que esse apoio, que esse incremento do número de leitos é parte fundamental de todo esse esforço. A luta
tem sido muito grande, os desafios imensos, né? Essa operação de aquisição de respiradores é sempre desafiadora e estamos aí com um momento muito especial de expansão ao longo deste final de semana. Estava vendo aqui a informação de que vários desses pacientes na lista de espera que o senhor acabou de afirmar que já é a menor lista, né, desde o período de aceleração de casos, já estão regulados para os leitos abertos pela Prefeitura do Recife, então estão aqui com as vagas garantidas exatamente também para esses leitos da Prefeitura, e a gente quer dizer que é sempre importante lembrar, né, o prefeito Geraldo Júlio e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, estiveram aqui e falaram e se comprometeram com a população do Estado, né, de incrementarem juntos 1.000 leitos na cidade, no Estado de Pernambuco, na verdade, num esforço conjunto. Essa meta não só já foi atingida, como já foi mais do que dobrada. Temos muito mais do que 2.000 leitos disponíveis, considerando enfermaria e UTI, e essa contribuição da Prefeitura do Recife tem sido objeto de uma decisão, de uma determinação do prefeito, porque entende que neste momento o assunto e a causa mais importante que se tem é salvar vidas, né? Já celebramos mais de 1.300 altas hospitalares dessas estruturas que não existiam há poucas semanas atrás, e isso justifica todo esse trabalho que vem sendo realizado conjuntamente aqui. Wellington Silva, da Folha de Pernambuco, pergunta: a revista Lancet tirou do ar pesquisa que alertava sobre o uso da cloroquina e a OMS retomou os estudos com o medicamento. Diante disso, o governo e a prefeitura vão alterar seus protocolos para o uso da cloroquina em pacientes de Covid-19? Bom, nós não vamos alterar nossos protocolos. O Hospital Oswaldo Cruz faz parte de um braço, né, de um estudo que é o Solidarity, que é conduzido pela OMS, com algumas parcerias, e a OMS orientou o retorno dos estudos com cloroquina. Então, o Oswaldo Cruz, como braço, né, vai continuar os estudos. A gente espera ter, com a maior brevidade possível, né, uma maior clareza sobre essa questão, mas hoje a OMS também deixou muito claro que não recomenda a utilização, né, desta medicação. Nós então vamos seguir, como sempre seguimos, a Organização Mundial de Saúde nesse tema. Doutor Jailson. Bom, a Prefeitura também não vai mudar os seus protocolos. Nós temos sido guiados pela ciência desde todos os momentos. É importante lembrar, como o doutor André acabou de falar, que o que a OMS fez foi permitir novamente a retomada dos estudos e não recomendar o seu uso. Então há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Estamos naturalmente acompanhando o desenrolar desses estudos, de todos os estudos que falam inclusive de outras medicações e outras estratégias, acompanhando com muito interesse as novidades alvissareiras na área, por exemplo, do desenvolvimento de vacinas, né, que embora não aparentem ser possíveis de estarem disponíveis, por exemplo, ainda este ano, mas sim representam uma esperança de médio prazo muito importante. Lembrando que quanto a essa questão específica do uso da hidroxicloroquina ou cloroquina, o Núcleo de Evidência da Secretaria de Saúde também avaliou esta semana um estudo importante publicado na Revista Médica da Nova Inglaterra, um estudo controlado, que é o desenho adequado para fazer esse tipo de estudo, que comparou o uso em 821 pessoas que estavam sob alto risco de contaminação. Então foi um uso chamado uso profilático após a exposição, e esse estudo não encontrou nenhuma vantagem do uso da hidroxicloroquina para evitar, como profilaxia, para evitar a infecção. E esse é um estudo importante também. Temos, junto com outros vários estudos, temos acompanhado permanentemente, mas em resposta direta, a Prefeitura do Recife, neste momento, não vai alterar os seus protocolos de tratamento. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio, pergunta para o doutor Jailson:
Pela manhã, o secretário Jailson anunciou que o Recife realizará testes rápidos em domicílio. É uma iniciativa apenas da capital? Como essa ação ocorrerá? Bom, pela manhã eu respondi a uma outra pergunta relacionada ao uso das testagens, na verdade da realização de estudos amostrais em domicílio, né? Explicando aqui em português mais claro, de se fazer, como outras cidades do país, outras regiões do mundo, fazer sorteio de domicílios, de casas da cidade, onde a equipe de pesquisadores vai lá e faz o teste para se ter uma melhor ideia de como está a distribuição da doença no nosso território. Tem um estudo nacional importante coordenado pela Universidade Federal de Pelotas. Nós aqui já comentamos que esse estudo ele é muito importante para dar um cenário geral do que está acontecendo no Brasil, mas ele não tem precisão suficiente para identificar a proporção de pessoas, por exemplo, no Recife, que já tiveram contato com o novo coronavírus. E eu adiantei dizendo que nós estávamos nos preparando exatamente para essa iniciativa. Essa iniciativa aqui, doutor André, acabou de falar, é uma iniciativa conjunta com o Estado de Pernambuco, liderada pelo Estado de Pernambuco, com uma visão sobre todo o Estado, do qual, obviamente, Recife faz parte, com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde. Nós estamos nas tratativas, no desenho do estudo finais, para que possamos, a partir da próxima semana, conjuntamente, liderados aqui pela Secretaria Estadual, anunciar os detalhes e os pormenores deste plano, que nós consideramos sim ser um plano importante para que nós possamos ter uma ideia de quantas pessoas na cidade do Recife, também por conseguinte no estado, já tiveram contato com o novo coronavírus. Isso é uma informação significativa, relevante, para que se possa planejar as medidas de tomada de decisão em saúde pública. O estudo que o Estado está coordenando com relação a banco de sangue também é um estudo muito importante, que vai falar da dinâmica temporal da distribuição do vírus aqui entre nós, mas esse estudo de base domiciliar é um reforço importante. A expectativa de iniciar agora no mês de junho está mantida. Irce Falcão, do portal Folha PE, pergunta: nesta semana, vimos números de casos novos não tão diferentes das duas últimas, quando estava estabelecida a quarentena rígida na região metropolitana do Recife. Que avaliação os senhores fazem desse cenário em meio ao início do plano de reabertura? É isso, nós temos observado estabilidade, como a própria Irce coloca, com alguma tendência de queda. Nós não podemos ver números do dia, temos que distribuir esses casos ao longo das semanas. O anúncio de 1.000 casos hoje, ele tem um percentual grande de casos leves. Quando você vê, a grande maioria desses casos leves foram detectados por teste rápido. Aí quando você vai ver esse teste rápido, ele normalmente foi colhido lá com o paciente num tempo de doença já avançado, ou seja, muitos desses casos estão sendo notificados hoje, mas são casos de semanas atrás. Muitas vezes, boa parte deles já não são nem casos ativos, ou seja, as pessoas não estão sequer transmitindo a doença. Então é preciso fazer uma análise, com o desenvolvimento de médias móveis, avaliando as semanas epidemiológicas, com muita cautela, com muito cuidado, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Nós temos nos guiado por estas análises todas as semanas, fazemos elas todos os dias, mas olhando para semanas anteriores, para que a gente possa ter tranquilidade, ter responsabilidade e muita cautela na hora de tomar decisões. É certo que, nesse momento, nós atingimos uma estabilidade com tendência de queda e temos a menor pressão sobre o sistema de saúde dos últimos meses. Então, isso aponta para, com muito cuidado, uma retomada gradual, segura, lenta, para que a gente possa fazer esse retorno com segurança, sempre
colocando para a população a necessidade de se preservar, de ser agente de proteção, de ter os cuidados com higiene, utilização da máscara, fundamentais, né, para que a gente possa, dentro do distanciamento social, manter-se em casa sempre que for possível, né, para não ser um agente de contaminação, né, de si próprio, da sua família, e em especial daquelas pessoas mais vulneráveis. A gente tem sempre que lembrar delas, as pessoas idosas, as pessoas que têm alguma doença pré-existente. Não podemos descuidar nunca dessas informações para a sociedade. Então a gente tem hoje uma série de dados que são analisados para a tomada de decisão, né, baseada nessas evidências, além de também ver dados de estudos de outros pesquisadores, né, de pesquisadores que fazem análises estatísticas, de modelos matemáticos. A gente tem procurado ver tudo que se escreve, né, do Brasil, né, de Pernambuco. Ontem nós tivemos uma avaliação positiva por parte do Ministério da Saúde também deste cenário, né, para o nosso estado. Estamos com muita cautela, mas seguindo em frente, buscando e esperando que nossa sociedade tenha a maturidade para entender este momento como uma etapa, né? Aqui nós estamos passando por uma etapa, né, acreditando, né, que possamos dar esse passo, né, com segurança, mas dependendo sempre desta articulação entre governo e sociedade, entender o momento para que se possa dar um passo de cada vez, do tamanho que se possa dar, para que a gente não tenha que dar passos atrás. Nós temos esta possibilidade e nós não hesitaremos, como autoridades sanitárias, né, doutor Jailson, e autoridades governamentais, se tivermos que chegar para a população e dizer, não deu, vai ter que voltar, né, e isso vai depender muito do comportamento das pessoas nessa semana, na semana que vem, né. Não dá para ir com muita sede ao pote. Está todo mundo ávido para fazer atividade, não é momento disso ainda. Nós temos que nos poupar. Eu conversando com as entidades de classe e os conselhos profissionais, a gente deixou muito claro o que ainda puder ser feito com telemedicina, com teleorientação, né? Por exemplo, consulta de volta, né? Se puder passar os exames via o WhatsApp, para não ir para o consultório mais uma vez. Então isso tudo tem que ser, um novo momento de relacionamento, inclusive entre nós profissionais de saúde e os pacientes. Então as atividades presenciais que estão sendo permitidas devem ser feitas com todo um cuidado, neste novo momento, né, para que a gente tenha condições de viver esta nova fase de convivência. Então, muita responsabilidade, inclusive para todos aqueles que vão abrir seus consultórios, suas clínicas, para aquelas pessoas que vão abrir seus negócios, pensar que aquela abertura, para ela ser duradoura, vai depender do comportamento dele e daqueles que ele receber no seu negócio, né, no seu empreendimento. Se nós todos não nos preocuparmos com esse novo momento, nós vamos ter que dar passo atrás, como outras sociedades tiveram que dar em algum momento. Então é preciso moldar esta situação, né, e que a população entenda, né, que nós estamos acreditando que é possível, mas vai depender muito de todos nós, dos nossos esforços conjuntos para que isso dê certo. Doutor Jailson. Acho que é isso, muito precisas palavras, dizer que nós temos, além dos indicadores tradicionalmente utilizados para avaliar a questão do crescente do número de casos, temos também visto indicadores indiretos que são importantes também sobre número de atendimentos nas unidades básicas dedicadas à saúde, por exemplo, que caiu a menos da metade do que já foi na semana passada, no último dado desta semana.
O número de chamados por síndrome respiratória aguda grave do SAMU, que já foi, em algum momento, ultrapassou a marca de 190 no mesmo dia, e agora os dados dos últimos dias estão variando ali entre 40 e 60, 49 e 60. Atendimentos nas nossas policlínicas que têm porta de entrada para pacientes sintomáticos respiratórios. Então, são importantes termômetros da atividade de pressão sobre o sistema de saúde. Nós também estamos olhando para isso, além dos indicadores tradicionais. Mas eu acho que aqui o importante também, quando se fala da retomada das atividades, dos cuidados em saúde de modo geral, uma preocupação que sempre tivemos é que nós possamos dar continuidade ao segmento de doenças crônicas não transmissíveis, de condições que precisam de acompanhamento, tratamentos que não podem ficar por muito tempo sem um acompanhamento, um ajuste de medicação, um exame diagnóstico, né? Então, a prioridade nesse momento, nesse delicado equilíbrio entre riscos da transmissão de Covid-19, né, e até mesmo para a saúde, risco de outras doenças se agravarem se não houver um devido acompanhamento. Então, mesmo que tenhamos mantido, por exemplo, na rede municipal serviços essenciais na atenção básica e mesmo na atenção especializada, a gente sabe que, a partir da próxima semana, parte desses serviços, aos poucos e com muita cautela reabrindo, também vai permitir a retomada de cuidados de saúde a condições crônicas particularmente. E isso é importante para que a gente possa buscar manter a saúde da população. Delicado equilíbrio que depende, mais uma vez, de cada um de nós. Se nós não tivermos, né, a maturidade enquanto sociedade, a responsabilidade e a conduta de adotar esses protocolos ainda com muito rigor, corremos importantes riscos de ter que voltar atrás e tomar mais medidas rígidas ao longo das próximas semanas. Portanto, fica aqui novamente o convite e a convocação desse engajamento de todos, mais uma vez, lideranças da população, das associações, lideranças religiosas, lideranças da cidade. É fundamental que a união de esforços possa garantir que também nesta etapa, né, a gente possa seguir caminhando juntos. Finalizando as perguntas de hoje, Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM, gostaria de saber se já há uma perspectiva do governo para autorizar a volta gradativa das consultas e cirurgias eletivas. Bom, nós anunciamos hoje, o secretário Bruno Schwamb, eu já expliquei aqui que nós estamos fazendo um retorno gradual, né, das atividades dos profissionais de saúde. Primeiro momento, alguns consultórios privados, clínicas de SADT, alguns serviços do Sistema Único de Saúde que não estavam dedicados à Covid também vão poder voltar. Nessa primeira fase, do dia 10 até o dia 15, nós vamos ter as atividades ainda com uma carga menor. Nós combinamos com os profissionais de saúde que deve se respeitar, né, um máximo de 2 pacientes por hora, para que a gente não tenha nenhum tipo de aglomeração, respeitar uma série de protocolos, de fluxos, né, para que esse retorno se dê de forma gradual. As cirurgias eletivas, uma parte delas estava permitida já, naquelas cirurgias que pudessem trazer algum prejuízo aos pacientes, como as cirurgias oncológicas, nunca tiveram proibidas, algumas cirurgias cardíacas, outras cirurgias ortopédicas, algumas cirurgias que tinham um maior risco, né, na evolução para os pacientes, elas não estavam proibidas. Nós estamos vendo esses protocolos com as entidades médicas para que outras cirurgias, no decorrer desse mês, também possam ser liberadas. A gente vai estar informando isso. Muito provavelmente nós estaremos colocando isso numa portaria que será publicada na próxima segunda-feira. Nós pedimos uma série de protocolos aos conselhos de profissão, pedimos protocolos também ao sindicato dos hospitais, das clínicas, laboratórios. Eles já estavam com esses protocolos avançados, né, estão colocando isso no papel, alguns inclusive já nos mandaram, né, para que o retorno dessas atividades possa ser feito com bastante segurança. Nesse momento, sempre pesando o benefício e o risco, em especial no desenvolver de cirurgias,
sempre tem um risco, existe um risco maior em fase de pandemia, então precisa que os pacientes e os médicos conversem sobre os riscos e os benefícios daquele procedimento para que isso preserve a segurança dessa relação e a segurança, em primeiro lugar, da pessoa que vai submeter ao procedimento. Vamos estar acompanhando isso junto com os conselhos profissionais, juntos com a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária e as vigilâncias sanitárias municipais, para que também não se dê um passo maior do que se deve dar num primeiro momento. Tudo isso vai ser monitorado em conjunto para que possa dar certo. A gente, obviamente, durante esse período, tem uma preocupação com o sistema de saúde como um todo, com as condições de saúde da população como um todo. São quase 3 meses, né, que a gente interrompeu esses acompanhamentos. Então, alguns acompanhamentos presenciais, eles são importantes, como nós sabemos. Outros podem ainda ser postergados e podem continuar sendo feitos pelo teletrabalho, pela teleorientação, pela telemedicina, que está liberada nesse tempo de pandemia. Então, é preciso que cada um avalie, mas que uma coisa seja fundamental: se vai retornar às atividades, tem que retornar com segurança, tem que retornar seguindo os protocolos, tem que deixar isso muito claro para as pessoas que vão ao consultório. É um novo consultório, é uma nova sala de espera para fazer exame. É isso que se espera das clínicas, dos laboratórios, que tenham novos protocolos para guardar o necessário distanciamento social, medidas de higiene muito claras, para que a gente não tenha a propagação do vírus nesses ambientes. E resguardar um cuidado muito especial com as populações vulneráveis, especialmente idosos, né, que precisam ter todo um acompanhamento, né, desta volta a alguma atividade presencial, em consultórios, em exames. Isso tudo precisa ser muito monitorado, né, pelos profissionais de saúde que estão retornando, para que a gente possa ter esse retorno com segurança para a prestação dos serviços de saúde. Em paralelo, nós também estamos planejando a retomada das atividades ambulatoriais no Sistema Único de Saúde, nas unidades próprias, mas isso será feito num segundo momento, numa segunda etapa, na medida em que esses nossos serviços ainda estão muito envolvidos com o atendimento de pacientes da Covid. Mas isso tudo está num planejamento que será anunciado num tempo oportuno. Doutor Jailson. Acho que diz tudo. A palavra é um novo momento. Acho que essa ênfase das pessoas individualmente e dos serviços, né, é absolutamente uma corresponsabilidade de todos, né, como falamos aqui. As instituições públicas e as vigilâncias continuarão fazendo o seu trabalho, mas é fundamental que haja um compromisso. Me lembro aqui nessas últimas reuniões do Dr. André falar claramente de que vai solicitar de que cada unidade coloque publicamente lá esses protocolos, essas medidas que são tomadas no sentido de reduzir riscos de transmissão nessa retomada, que incluem aqui a máscara, a higiene pessoal com álcool gel, com lavagem frequente das mãos, os tempos diferentes para que haja fluxo, não haja aglomeração de pessoas, a conduta na sala de espera, a conduta na recepção, protocolos detalhados para evitar que tocar em superfícies inanimadas ou mesmo o contato físico direto sejam colocados, reduzidos ao mínimo risco, com o uso de muito cuidado que envolve a higiene pessoal e a higienização dos ambientes também. Para isso, tem protocolo para tempos de espera, protocolo para higienização terminal, que é aquela higienização mais completa após determinados tipos de procedimentos nesses espaços. Estamos aqui falando de questões relacionadas ao setor saúde, mas que tem
espelhos ou protocolos bastante semelhantes para todas as atividades que, porventura, venham a ser abertas ao longo das próximas semanas, sempre dependendo da análise epidemiológica, da análise sanitária do risco para a população, sempre liderado, né, e coordenado a partir da necessidade de garantir a proteção às vidas das pessoas em primeiro lugar. É isso, doutor Jailson. Eu queria só reforçar, você me lembrou bem, que nessa reunião nós deixamos claro que a vigilância sanitária, em todas as suas fiscalizações, vai exigir que cada instituição que reabrir tenha um protocolo de proteção ao usuário. Então ele vai ter que ter lá as diretrizes ou os protocolos, né, para reforço, né, tanto da segurança de quem está trabalhando ali, como dos usuários do sistema, das pessoas que estão procurando o serviço. Então, nas fiscalizações, vai se exigir que o estabelecimento de saúde, o consultório profissional, a clínica, ela tenha isto de forma acessível, né, para que possa se fazer a fiscalização e para que os usuários, se quiserem, possam consultar o protocolo para terem segurança de que aquele ambiente está comprometido com a segurança, né, do enfrentamento à Covid-19. Também com esse compromisso. Encerramos mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. O vídeo completo vai estar disponível no YouTube oficial do Governo. Boa noite.